Aí você abre a boca pra reclamar de um dia meio torto, em vez de um suspiro, solta que a sua dinâmica interpessoal tá meio desalinhada por causa de um gatilho mal elaborado. Pronto, virou o gerente do próprio sofrimento. Você já reparou no som que a nossa dor faz quando a gente aprende a nomear ela direito? Tem uma terça-feira comum, daquelas em que o céu tá meio cinza de poluição e a luz da sala entra torta pela janela da cozinha, iluminando os grãozinhos de poeira flutuando no ar. Você tá ali, em pé na frente da pia, olhando pro nada, sentindo um aperto esquisito no peito. Não é uma tragédia, não é o fim do mundo, é só aquele cansaço denso que parece que grudou na sola do tênis. Acontece que, em vez de só deixar esse peso esquisito existir por 2 minutos e passar, a cabeça já começa a rodar o motorzinho automático. Você suspira fundo e solta, em voz alta pra parede da cozinha: poxa, hoje eu tô num gatilho péssimo, minha regulação emocional foi pro espaço. Pronto. A frase saiu perfeita. Gramaticalmente impecável, clinicamente polida. E a sensação imediata é de um alívio meio falso, tipo quando a gente toma um remédio genérico que não cura a febre mas deixa a boca dormente. Você não tá mais só triste ou como uma raiva meio burra da vida, você virou um caso clínico de si mesmo. A gente aprendeu a falar psicologês antes de saber o que tá sentindo. A vida moderna tem essa mania curiosa de transformar qualquer canto escuro da nossa experiência num manual de instruções. A gente não briga mais com um amigo porque um foi tonto com o outro. A gente aponta a falta de limite e a invalidação da narrativa. A gente não tem uma preguiça desgraçada de levantar da cama às 7 da manhã e encarar o mercado. A gente tá sofrendo de esgotamento e sobrecarga de estímulos. A gente transformou o dicionário da saúde mental num escudo protetor. É uma armadura de teflon conceitual. Nada gruda na gente porque tudo tem um rótulo colado com durex. Pensa bem na última vez que você foi dar uma opinião numa conversa e percebeu, no meio da frase, que estava sendo chato ou defensivo. Antigamente, a gente ficava com vergonha, pedia desculpa e tentava ser menos insistente na próxima. Hoje em dia, a gente interrompe o interlocutor no meio da frase e avisa: olha, desculpa, eu acabei de projetar a minha sombra em você, foi mal. E aí fica todo mundo piscando, sem graça, porque como é que você argumenta contra uma pessoa que acabou de se autodiagnosticar na sua frente? É um checkmate educado. Você ganha a discussão porque você se rendeu primeiro, só que usando o jargão técnico como bandeira de paz. Tem um pensador francês chamado Michel Foucault que passou boa parte da vida adulta estudando como a gente inventou formas de falar sobre nós mesmos que parecem libertadoras, mas que na verdade são só jeitos mais sofisticados de vigiar o próprio comportamento. Na época dele, era a psiquiatria clássica, os manicômios, os grandes tratados. Hoje em dia, o manicômio mudou de endereço. Ele fica dentro do nosso bloco de notas do celular e nos stories de psicólogos com fundo bege no Instagram. A gente não precisa mais de um carcereiro de farda porque a gente aprendeu a se autocorrigir o tempo todo. A gente patrulha a própria alegria, a própria melancolia, o próprio tédio. Cê tá no sofá, domingo à tarde, comendo um pacote de bolacha recheada e assistindo a uma série idiota pela 3ª vez. É pra ser um momento de puro e simples nada. A mente devia estar desligada, o corpo devia estar pesando no estofado, o cérebro devia estar só absorvendo luz azul sem processar nada de útil. Mas aí, bem no meio do episódio, entra a voz crítica. Não a voz da sua mãe cobrando boleto, mas a voz moderna, sofisticada, terapêutica. Será que esse comportamento evitativo não é um mecanismo de defesa contra a sua necessidade de produtividade? Você não tá usando essa maratona de série pra bypassar a dor de não ter cumprido a meta da semana. Pronto. Acabou o descanso. A bolacha perde o gosto na boca. O açúcar vira culpa e a culpa vira um estudo de caso sobre a própria mediocridade. A gente não consegue mais ter um defeito simples sem achar que ele é um sintoma profundo que precisa ser investigado, medido, tratado e superado até a próxima segunda-feira. A gente foi seduzido pela promessa de que, se a gente nomear o monstro perfeitamente, ele deixa de morder. Só que a linguagem da terapia, quando usada como armadura, faz o oposto. Ela anestesia a experiência. Dor de cotovelo vira questão de apego. Medo de dar errado num projeto pessoal vira síndrome do impostor. Timidez crônica vira neurodivergência leve. Não que essas coisas não existam, não que esses nomes não sejam reais e úteis para muita gente em sofrimento profundo. O problema é quando o rótulo vira um lugar onde a gente se esconde para não precisar lidar com a bagunça real da vida. Porque a vida real, aquela que acontece quando a gente desliga o celular e vai lavar uma panela engordurada, ela é meio caótica. Ela não tem bullet points. Ela não vem com sumário e conclusão em tópicos. Quando a gente corta o dedo na faca de pão, o que dói não é a experiência somática do corte, é o corte em si, o sangue que pinga no chão da cozinha, a raiva de ter sido descuidado. E quando a gente tenta traduzir cada tropeço do cotidiano numa categoria diagnóstica, a gente tá, no fundo, tentando controlar o irrevogável. É o medo de ser humano sem garantia de fábrica.
A gente esquece que o sofrimento, por mais incômodo que seja, tem uma função biológica e existencial que nenhum manual de autoajuda via aplicativo consegue desativar. Sabe quando dá aquela tremedeira antes de falar em público, ou quando a gente desliga a luz do quarto e o peito aperta sem motivo aparente? A tentação imediata é abrir o bloco de notas do celular e começar a destrinchar. Gatilho, resposta de luta ou fuga, hiperexcitação do sistema nervoso. E pronto. A gente veste o jaleco de cientista do próprio umbigo. Só que o peito continua apertado. O coração continua batendo meio torto, igual motor de fusca velho numa ladeira. A diferença é que agora a gente tem um termo bonito para descrever o próprio sufoco. Mas o sufoco não liga para erudição. O sufoco quer ar. E o ar não vem de um diagnóstico, vem de atravessar o bicho-papão sem arma nenhuma, só na coragem meio tonta de quem aceita tremer. Heidegger falava muito sobre a angústia, aquela sensação de oco no estômago, de chão que some debaixo do pé. Para ele, a angústia não é um defeito de fábrica que precisa ser corrigido com respiração diafragmática de 4 tempos. Ela é o momento exato em que a gente acorda para a própria existência. É quando o mundo utilitário, esse mundo onde tudo tem função, preço e manual de instrução, desaba por um segundo e a gente se depara com nada. Só que a nossa geração quer anestesiar até a angústia existencial. A gente quer um atestado médico para a finitude humana. A gente quer um laudo que comprove que o tédio de um domingo chuvoso não é só a nossa alma pedindo silêncio, mas sim uma falha química temporária que pode ser resolvida com uma sessão de terapia na terça-feira e um chá de camomila. A vida perde o relevo. Fica tudo liso, higienizado, polido com verniz de inteligência emocional. Sabe aquela cena clássica de quando a gente é criança e cai de joelho na calçada? Rala a pele, sai aquele sangue clarinho misturado com poeira, e a primeira coisa que a mãe faz não é dar uma palestra sobre a cicatrização dos tecidos epiteliais. Ela assopra. É um gesto inútil do ponto de vista clínico. Assoprar não mata a bactéria, não acelera a coagulação, não tem eficácia comprovada por nenhum laboratório farmacêutico. Mas assoprar acolhe o espanto. Reconhece que doeu. A linguagem da terapia, quando vira armadura, é o oposto do sopro. Ela é um curativo de aço inox que a gente cola na alma com super bonder. Fica impermeável, ninguém consegue tocar, mas também impede a pele de respirar e cicatrizar direito por conta própria. A gente passa a se relacionar com a própria dor como se fosse um cliente chato que abriu um chamado no suporte técnico. Por favor, aguarde, sua demanda está sendo processada pelos meus mecanismos de defesa. Tem dias que a gente só tá de mau humor, entendeu? Não tem trauma de infância escondido atrás de cada suspiro mais fundo. Não tem projeção parental na fila da padaria quando o pão francês acaba bem na nossa vez. Às vezes a gente só é chato, impaciente, cansado, frágil e mortal. E ponto. E tá tudo bem nisso. Quando a gente aceita que nem todo desconforto é um sintoma e que nem toda rusga cotidiana é um trauma em potencial, a gente ganha uma leveza espantosa. A carga cai dos ombros não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque a gente parou de carregar o dicionário de psicologia nas costas o tempo todo. A gente volta a sentir raiva de verdade, choro de verdade, alegria tonta de verdade, aquela que dá quando a gente come um doce gostoso ou vê um cachorro caramelo correndo atrás de uma borboleta na praça, sem precisar classificar o momento como experiência de regulação emocional através do contato com a natureza. É só a vida acontecendo, rindo da nossa mania de querer rotular até o vento. Então, assim, na próxima vez que der aquela vontade louca de explicar cientificamente por que você tá com preguiça de sair da cama no sábado de manhã, respira fundo, desliga o modo analítico e aceita o banzo. Deixa a preguiça ser só preguiça. O mundo não vai acabar porque você passou 2 horas olhando pro teto sem extrair nenhuma lição de autoconhecimento dali. Pelo contrário, é capaz de ser a coisa mais sensata que você fez o dia todo. Vai lá viver um pouco sem manual. É isso. Foto real. Cansaço real. E é só na voz. Deixa o like.